Olá, tudo na paz contigo? Espero que você esteja maravilhosamente bem, tranquilo, tranquila. Na nossa aula de hoje aqui a gente vai falar sobre o poder dos mantras, para a gente entender um pouco mais como que funciona esse recurso, ou quiçá poderíamos até chamar de tecnologia psíquica espiritual, como que essas fórmulas mântricas atuam? Será que é só crendice? Será que é um efeito placebo? Será que realmente funciona? Então, para a gente entender como que o poder vibratório, dessas sementes sonoras, dessas palavras, dessas frases atuam e funcionam, se é que funcionam, a gente tem que começar a pensar na vida manifesta, a partir da sua base. E a base da vida é a consciência. E aqui a gente vai falar da consciência causal, da consciência divina, Deus. E a gente sabe pelas escrituras que a alegoria que é colocada ali para que a gente entenda esse processo diz o seguinte: no princípio era o verbo, ou seja, o logos. Então, da consciência, para que ela manifeste a sua essência em experiência, existe um processo pelo qual a vibração tem um papel fundamental. Então, sempre que a gente fala de realidade, ou de realidade manifesta, densa, de vida e das suas diversas camadas, porque o denso também é relativo, não é só o material que é denso. Para quem está numa realidade extrafísica, às vezes pode considerar aquilo denso. Então, para que isso tudo se manifeste, a gente vê que o poder da vibração ele é fundamental, ou seja, tudo aquilo que existe no visível, no sensível, começa antes no invisível. Toda a base daquilo que a gente vê na experiência sensível tem uma base invisível por trás. Por isso que querer viver a vida apenas focado no que os nossos sentidos trazem para a gente num aspecto superficial é tolice, entendeu? Porque a gente tem que trabalhar nas causas, senão a gente se perde nos efeitos, os efeitos não são aquilo que se alinham com o nosso self, e aí a gente fica perdido na vida, se sentindo oprimido, não sabe o que faz, não sabe o que está acontecendo, se acha vítima de tudo, e na verdade é tudo um processo de autoconhecimento. E o autoconhecimento é também eu começar a entender qual que é a minha porção, a minha realidade invisível, a minha realidade de potência, a minha realidade espiritual que estrutura depois aquilo que se organiza a partir de mim, da minha consciência, na mandala da minha vida, por assim dizer. Então, entendido isso, consciência, invisível, vibração, nesse aspecto mais profundo, dão manifestação àquilo que é visível e sensível, a gente vai começar a entender como que os mantras funcionam. Veja, há várias culturas, várias religiões, várias tradições de espiritualidade em que você vai encontrar palavras, frases, fórmulas que a gente pode chamar de mântricas, conforme a gente entende hoje em dia. Então você vai encontrar isso nos tibetanos, você vai encontrar isso nos hindus, chamando de uma maneira genérica, do Sanatana Dharma, os yogis. Você vai encontrar isso na mística islâmica, você vai encontrar isso na Kabbalah, você vai encontrar isso entre os druidas, você vai encontrar isso entre os nativos e de tantos lugares, que é a fórmula da palavra, da vibração. Então, como que isso funciona, tá? Parte da seguinte ideia: olha, toda realidade ou todo aspecto de realidade ou algo que está por trás de uma experiência, ela existe com base num padrão. Desse ponto de vista, esse padrão parte do invisível, é gerado a partir de uma assinatura vibratória que vai configurar aquele padrão de realidade. Se aquilo tem uma assinatura vibratória,
Os antigos sábios e sábias descobriram ou buscaram entender, na medida do possível, como que a gente consegue achar sons que, na sua vibração sonora, acabam ressoando de alguma forma com essa vibração causal por trás de algum feixe de realidade. Então, como que eu acho um som sagrado que ele vai ressoar com uma determinada realidade, seja ela física, extrafísica, uma deidade, e geralmente esses sons eles eram inspirados, vinham do mundo maior para as pessoas aqui na Terra, que estavam buscando essa comunhão também com o invisível. E aí você vê, por exemplo, o sânscrito. A linguagem sânscrita ela é toda mântrica, né? Cada sílaba do sânscrito tem ali uma ciência, uma intenção particular da vibração daquilo, como que aquilo ressoa com uma parte do corpo, com a vida num todo, como que você juntando as sílabas você tem um significado e uma potência sonora que vão ressoar com determinada coisa que você quer acessar, que você quer atingir. Então você começa a usar o som como princípio de ressonância. E claro que esse som pode ser interno, como um diapasão para o meu psiquismo, para a minha alma, para eu sintonizar com determinada realidade com um maior afinco. Então primeiro a gente vai ter a questão da busca de ressonância com certo padrão de realidade que eu quero atingir ou quero acessar. Né? Sei lá, de repente eu quero a realização de Deus, a autorrealização, a realização divina, a realização cósmica, enfim. Né? Você tem, por exemplo, os yogis vão falar do porque aquilo começa a te colocar em ressonância com um padrão muito mais alargado da realidade, a consciência, por conseguinte, vai se expandindo até que você, opa, entendeu? Chegou! Opa! Olha lá atrás, é tipo, só que na verdade aquilo lá atrás é o efeito, não é nem a causa está além daquilo que é visível, daquilo que é efeito, né? Consciência causal, Deus, enfim. Muito bem, dito isso, agora a gente vai entender um pouco mais como que isso chega até nós, porque não para aí. Não para em você ter uma cultura antiga, alguém que quis achar ou supostamente achar a ressonância de uma palavra, de um som com um determinado aspecto da realidade espiritual, material, enfim, né? Tem um ponto aqui que ele é muito importante para a gente entender como que os mantras funcionam. Imagina o planeta Terra, tá? Deixa eu pegar aqui. Isso aqui vai servir. Imagina o planeta Terra. Tá vendo que tem um globo aqui? Opa! Aqui no meio, isso daqui é uma esfera armilar, tá? Imagina a Terra ali. Em volta da Terra, a gente tem aquilo que se conhece como psicosfera, ou éter, ou akasha. Vamos representar com essas esferas que estão aqui em volta, tá vendo? Então você tem a Terra material e você tem todo o campo vibratório, tá? Que armazena a informação, inclusive, que é sensível ao nosso psiquismo, que está em volta aqui da Terra. Esse campo etérico, essa psicosfera em volta da Terra, ela vai registrando as ondas dos nossos pensamentos, as nossas ondas espirituais, por assim dizer. Eu sei que a expressão é imprecisa, mas eu acho que você me entende. Essa psicosfera ela é sensível, tá, à nossa ação psíquica. Então, quando eu emito uma vibração, essa vibração ela fica registrada nessa psicosfera. Pode ser que com o tempo, enfim, e as variáveis ela pode se dissipar, né? Mas o fato é que aquilo que a gente emite, aquilo que a gente vibra, não desaparece do nada, aquilo fica registrado. Quando você tem lá os registros akáshicos, tem gente que fala, porque os registros akáshicos, na verdade, é uma grande biblioteca no astral. E não sei se deve ter uma biblioteca, deve ter várias bibliotecas no astral, mas na verdade a ideia yogi do registro akáshico é você entrar em sintonia e acessar esse campo sutil onde tem muita informação registrada, tá? Então o que acontece? Essas vibrações espirituais, segundo essa ideia, elas ficam registradas, impregnadas nesse campo etérico, nesse campo sutil. Eu não sei o nome que você quer dar, tá? Mas eu acho que você entendeu o ponto. E ficam ali registradas, tá? De alguma forma.
Volto a dizer, se é uma coisa muito comezinha, muito fraca, aquilo pode se dispersar, pode se dissipar, mas se, e aqui que é o ponto, eu quero que você preste muita atenção agora. Se, primeiro, aquilo foi concebido com uma fórmula vibratória que ela é coerente, e por ser coerente ela tem ressonância com uma realidade efetiva, e se quando eu entoo aquilo, quando eu dou vida àquilo, quando eu uno aquilo à minha energia vital, a minha palavra, o meu logos, e não só faço isso com uma fórmula vibratória que ela tem coerência em relação a uma determinada realidade, mas eu aplico ali uma intenção clara e específica relacionada àquela fórmula, eu crio como se fosse uma assinatura vibratória que ela vai para esse akasha, ela vai para essa psicosfera e ela fica ali, ela fica vibrando. Agora imagina, se eu pego uma cultura que eu tenho isso muito forte e milhares, aliás, milhões de pessoas dessa mesma tradição, dessa mesma cultura, todos os dias, durante milhares de anos, resolvem vibrar a mesma coisa, com a mesma fórmula, inclusive sonora, inclusive mental, inclusive com a intenção semelhante. E eu começo a alimentar aquilo cada vez mais, milhares e milhões de pessoas, milhares de anos, é como se tivesse todo mundo alimentando aquela faixa, aquela onda que está pairando e que está crescendo, porque cada dia mais pessoas unem a sua própria vitalidade, a sua própria intenção, o seu próprio pensamento e alimentam aquilo que fica registrado. Só que aquele registro começa a ficar mais robusto ainda. Ele já tinha uma certa capacidade de operar alguma coisa na realidade, quando foi concebido, mas conforme aquilo é alimentado pelos séculos, aquilo ganha muito mais força, muito mais robustez. Então é muito mais fácil quando você tem uma egrégora antiga, quando você tem uma egrégora já muito alimentada, é muito mais fácil de você se ligar àquela corrente, se você tiver a sintonia para acessá-la. E quando você faz isso, com muito mais força que ela te carrega e te conduz. Então a mesma coisa com as fórmulas mântricas. Então vamos supor que, sei lá, eu vou chutar o balde só para a gente ilustrar. Tá lá o Zezinho lá, não sei quantos mil anos atrás, ele descobre um mantra e ele intenciona aquele mantra e ele projeta aquele mantra, ele manda naquela fórmula sonora a intenção de que ele quer uma moeda de prata. E aí aquilo se espalha naquela cultura, milhares, milhões de pessoas começam a usar aquela mesma fórmula, usando o seu mesmo poder do pensamento, o seu mesmo poder de atração, associado àquela fórmula, associado àquela vibração, e começam a alimentar aquilo. Alimentar psiquicamente, com a mesma intenção, com o mesmo poder de atração em relação àquilo que eles querem. Eu falei, uma moeda, mas pode ser uma realização espiritual, enfim, tá? Só para ser didático. E aquilo começa a ganhar força, começa a ganhar carga. E fica vibrando. E fica vibrando. Cada vez mais forte, cada vez mais forte. Porque não é só a sua mente, não é só o seu espírito que estão utilizando esse mantra para conseguir aquela coisa. Milhões de espíritos, milhões de mentes direcionam e já direcionaram a sua capacidade, o seu foco para a mesmíssima coisa, com intenção magnetizadora desse poder, mas astralizado, por assim dizer. Então, quando eu estou aqui, eu pego um mantra antigo hoje e começo a recitar Om Bhurrbhuvah Swaha Tatsavitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi
Diyo Yonha Prachodaya. Om Shanti Shanti Shanti. Om. Eu não estou usando uma palavra oca. Esse mantra ele já foi entoado por milhões de pessoas, sempre com uma intenção proximamente alinhada ao mesmo objetivo. Isso não foi dissipado, isso está vibrando, isso está sendo alimentado. Então, quando eu uso esse mantra, eu não apenas tenho um direcionamento, mas por sintonia e ressonância, eu começo a receber também todo o benefício acumulado por aquela assinatura vibracional registrada nesse campo invisível, associada à intenção daquele mantra. Tá pegando a inteligência da coisa, que é muito mais profundo do que a gente imagina? Eu entro em ressonância não só com aquilo que eu estou buscando, mas com toda a força gerada por toda a tradição, por todas as pessoas, todos os espíritos associados àquilo, que vibraram a mesma coisa e colocaram a sua própria vitalidade em favor dessa busca. Então a potência que aquilo tem é muito maior. Por isso que busca espiritual é muito importante que esteja associada também ao respeito à tradição ou às tradições. Por isso que se fala em ancestralidade, em família espiritual, porque a nossa caminhada espiritual não começa em nós. Começou lá atrás. Como somos manifestações de uma mesma unidade, tudo aquilo que já foi galgado, não foi galgado só para aqueles egos específicos. O universo é colaborativo. Então aquilo que foi alcançado lá atrás está disponível para contribuir com aquilo que eu busco alcançar hoje. E claro, talvez eu não precise falar, mas na verdade eu preciso. É uma tecnologia, entre aspas, né, da alma neutra. O Yogananda já dizia na autobiografia de um yogi que nos Puranas da Índia você tem relatos de guerras astrais em que ambos os lados, né, um lado mais da luz e um lado mais trevoso, ambos usam aquilo que ele chama de tecnologia, não sei se ele usa esse termo, mas enfim, recursos mântricos. Né? Não é guerra de arminha, é vibração. Então assim, você pode associar uma coisa não tão legal a uma vibração. É neutra a tecnologia, entre aspas. Como as grandes potências da vida são neutras. Mas tem um cuidado aqui. Né? Porque tem gente que vai falar, nossa, é uma tecnologia neutra, uma coisa neutra, então eu posso usar de qualquer forma, ninguém vai saber. Espiritual, primeiro, vão saber sim. O plano espiritual sabe, Deus sabe, você não está fazendo nada escondido. Tá? E tem um problema, se você usar isso conscientemente, intencionalmente para prejudicar, para fazer alguma coisa que não vai ser legal, não pense que você vai sair na vantagem. Porque da mesma forma que tem todo esse acúmulo de carga para o positivo e isso beneficia as pessoas, olha, um dos piores karmas que tem é de você utilizar conscientemente esses conhecimentos sutis, basilares da vida para querer só benefício próprio ou querer prejudicar alguém. O karma, por isso, é terrível. E ele volta triplicado, sei lá quanto ciclado, porque da mesma forma que tem uma carga acumulada para o bem, se você sintoniza com uma coisa que está acumulada também ressonando com uma coisa que não é legal, o impacto daquela força toda volta para você também. Você está entrando em ressonância com aquilo. Então não vale a pena. Não é nem uma questão de você ser bondoso, é uma questão de você ser esperto, de não mexer, de não utilizar esses conhecimentos para criar destruição, para causar, enfim, para só alimentar o seu egoísmo, para causar prejuízo, porque não tem como esse prejuízo não se agigantar para você mesmo. Então, assim, é um dos karmas mais complicados, né? Você está usando uma ciência muito profunda
buscando entrar em comunhão com as bases estruturais da vida para criar um mal. E esse mal, pode ser que para você não seja, mas na verdade às vezes é um puro egoísmo. O que isso é um mal, na verdade? Ainda que seja, sei lá, talvez inocentemente bem intencionado, mas no fundo você sabe que não. Acho que você entendeu o ponto. Então, assim, os mantras eles funcionam dessa maneira. Se a gente começa a encarar a realidade vibracional da vida, isso já vem lá de trás, a gente vai alimentando cada vez mais, a gente vai se irmanando, a gente vai... Cada vez que eu entoo um mantra, como eu fiz agora, eu também estou ajudando quem está entoando esse mantra simultaneamente, ou talvez que vai entoar esse mantra no futuro. Então, por isso que a boa intenção, coração em paz, os valores todos, a gente buscando aquilatá-los todos, para ter sempre uma contribuição positiva, até para que a gente possa entrar em ressonância com todo esse arcabouço de benesses que existem aqui para nos auxiliar, e que a gente ressoe com isso, que gera construção, que gera união, que gera paz, que gera sabedoria, esclarecimento, que gera amor. Então, você tem essa faceta oculta. Oculta não, né? Acabamos de falar. Essa faceta mais sutil por trás da ciência dos mantras, ou do poder dos mantras, se você quiser chamar. Eu prefiro chamar de ciência. Acho que poder mesmo é de Deus, né? Acho que o nosso ego cai muito facilmente nas nossas buscas por poder. Mas nessa ciência mântrica. Então tudo que a gente pensa, aquilo que a gente emite, aquilo que a gente vibra, fica impregnado, fica registrado. E se a gente vai alimentando aquilo ganha carga, ganha força. Olha para a nossa vida. A nossa vida é resultado materializado disso. O que quer que a gente fique dando força, alimentando uma carga invisível, sutil em relação a um certo padrão, aquilo se externaliza na nossa experiência. E se não está vindo de agora, talvez esteja vindo de vidas e vidas lá atrás que a gente ficou criando padrões que agora estão aparecendo, mas aparecem. Eu tenho muitas histórias interessantes para contar em relação aos efeitos muito precisos e pontuais dos mantras, mas vou deixar isso para um outro vídeo, senão aqui a gente vai se alongar muito. Gente, é isso. Fica na paz, espero que tenha dado para ilustrar. Beijo na sua alma, brilhe a sua luz e vamos terminar com o mantra. Eu vou terminar com o mantra que eu uso bastante nas nossas turmas de meditação, nos cursos de meditação, baseado inclusive na sabedoria dos druidas, que é o Awen, né? O Awen, que geralmente às vezes é traduzido como espírito que flui, inspiração espiritual, é uma palavra galesa utilizada pelos druidas, druidisas, sacerdotes, sacerdotisas do povo celta. Mas eu prefiro pensar nesse espírito que flui como o grande espírito maior da vida, como Leon Denis mesmo já ilustrava essa ideia, fluindo em uníssono conosco. Sabe? Esse sagrado que entra em ressonância e flui em unidade, em comunhão com a nossa vida e faz pelas nossas mãos e anda pelas nossas pernas e olha pelos nossos olhos e ouve pelos nossos ouvidos, fala pela nossa boca, sorri pelos nossos lábios, ama pelo nosso coração, pensa pela nossa mente. Eu permito-me desobstruir desse ego para que esse Awen, esse sagrado, essa quintessência maior da vida flua através de mim. Então vamos lá? Repita junto comigo, se coloque numa postura bem confortável, relaxado, relaxada. Imaginando também agradecendo tantas pessoas que já utilizaram essa fórmula com as melhores intenções, pensamentos e vibrações que vão estar nos ajudando, mas principalmente focando o alto, o além, aquilo que está na base de tudo isso. Na hora do A, que é um som muito aberto, né? Imagine a consciência expandida, o inefável, o sagrado
não manifesto, aberto. Conforme vai fechando o você vai trazendo a potência, né? Os raios daquilo, toda a força daquilo para o mundo manifesto, para se manifestar também através de você. Vamos focar para terminar, alegria. Alegria, que esse Al canalize, traga alegria, alegria. Lembre-se, o visível é criado e se estrutura a partir do invisível. É a nossa responsabilidade também aprender e saber operar harmoniosamente, bondosamente, amorosamente, a partir dessas camadas mais profundas, nosso próprio autoconhecimento e da busca pela realidade maior. Fica na paz, brilha a sua luz. Se curtiu, senta a testa no botão de like, se inscreva aqui no nosso canal. Beijo na alma, receba um abraço do tamanho do sol. Para continuar trazendo conteúdo e quem sabe expandir o canal, o Atmavidya depende de contribuições. A chave Pix do nosso canal é essa, pix.atma@gmail.com. Se você quiser ajudar a gente, vamos ficar muito agradecidos. Fica na paz.